aí eu troco os nomes, o Andrei Rodrigues pode dar melhor uma ideia do que a gente está falando ou querendo falar. Pelas redações Essa, que tive acesso dos textos até então publicamente divulgados, trazem várias questões que dizem respeito à Polícia Federal e questões negativas. Em primeiro lugar, a criação de restrições à atuação da Polícia Federal. O que, a nosso sentir, além de inconstitucional, é sem sentido no momento em que nós precisamos atuar cada vez mais vigorosamente, de maneira cooperada, integrada, termos qualquer limitação legal, e repito, nesse caso inconstitucional, que possa tolher o trabalho da Polícia Federal na investigação do crime organizado. Em segundo lugar, que é a equivocada equiparação de crime organizado com terrorismo, que pode também trazer consequências nefastas, não só para as investigações, criando inclusive um tumulto processual gigantesco, a possível transferência dessas investigações todas à Polícia Federal, e também nulidades processuais que trariam um prejuízo sem ter como medir nesse momento a respeito do enfrentamento ao crime organizado. Então, o que nós estamos vendo é que esse tolimento da capacidade investigativa da Polícia Federal, das competências da Polícia Federal, são inaceitáveis, e eu, como diretor-geral, preciso, com muita clareza, muita transparência, colocar esse nosso ponto de que nós precisamos, ao revés, fortalecer a Polícia Federal, fortalecer as instituições do sistema de justiça criminal, para que o país tenha um melhor enfrentamento ao crime organizado. No dia de ontem, recebi um telefonema do presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, juntamente estava ele com o deputado Derrite, que nós precisamos de mais tempo para mais diálogo, para uma construção mais efetiva desse processo. Infelizmente, enfim, esse projeto teve uma nova redação que ainda não atende e, pelo contrário, contraria em muitos interesses não só da Polícia Federal, mas creio eu que da sociedade brasileira, ao trazer limitações àquela instituição que hoje tem um papel central no enfrentamento ao crime organizado e especialmente no crime organizado do andar de cima. essa é uma das poucas coisas que funcionam bem nesse país. Eu estou exagerando, muita coisa funciona bem nesse país, mas a Polícia Federal é uma das instituições mais confiáveis que existe. As pesquisas podem mostrar isso e certamente mostrarão. Quando você vê, não, a Polícia Federal está investigando, você tem uma certa sensação de que, opa, então se tiver coisa mesmo, a Polícia Federal vai descobrir. Você não tem essa igual sensação em relação às polícias civis, militares, ou o que seja dos estados. Não tem, porque a interferência política é muito grande sobre essas polícias. O governador influencia muito, é ele que nomeia. Veja, por que que o Bolsonaro lá atrás, quando o senhor Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça, queria nomear porque queria alguém da confiança dele, Bolsonaro, para a Polícia Federal. E o Sérgio Moro não deixou. E como não deixou, foi obrigado a largar o governo, embora depois tenha se reconciliado com Bolsonaro, porque no fim, ao fim e ao cabo, Moro e Bolsonaro, são muito parecidos. Mas por que que o Bolsonaro queria pôr alguém lá? Para ele ficar dando ordem de cima. O presidente da República, ele não dá ordem à Polícia Federal. Operações que a Polícia Federal realiza diariamente, sejam elas mais ou menos importantes, o presidente da República só sabe depois que a Polícia Federal já está na rua. O ministro da Justiça só é informado quando a Polícia Federal já está nas ruas, cumprindo as ordens que recebe da Justiça. Ela é uma polícia que age principalmente ao ser acionada pela justiça. Ela não deve satisfações ao poder executivo.
nem ao poder legislativo. Isso tudo está consagrado nas leis. Daí porque ela tem autonomia para fazer as investigações que achar que deve fazer, e assim deverá ser e continuar, mas não na visão da direita. Na visão da direita, já expressa por Bolsonaro lá atrás, e que é a mesma visão do Tarcísio, de Caiado, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, de todos esses aspirantes a presidente da República, é essa: é de querer mandar na Polícia Federal, para poder dizer, não, essa operação, ok, legal, maravilha, não, essa outra não, porque aí atrapalha os nossos objetivos. Não, essa outra não, porque pode alcançar aliados nossos. E é isso que essa direita deseja, se voltar ao poder. É claro isso. Nessa coisa de tentar equiparar, como quer o senhor Derrite, e a direita como um todo, terrorismo com crime organizado, a gente já disse aqui, e eu não vou ficar repetindo. Isso é só para provocar, eventualmente, uma intervenção estrangeira nas nossas questões. Estrangeira. Não está lá agora, hoje mesmo. Estava lendo há pouco no New York Times. Chegou finalmente lá no Caribe, às portas da Venezuela, o maior porta-aviões da Marinha Americana. O seu Trump mandou para lá a pretexto de quê? De combater o narcotráfico. Na verdade, o que ele quer é derrubar o governo da Venezuela. Eu pessoalmente, estou um pouco me lixando para o governo da Venezuela, porque o seu Maduro implantou lá um regime que antes não era ditatorial, mas virou ditatorial. Porque o senhor Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, se elegeu por meio de fraude. Muito bem, mas o problema da Venezuela cabe aos venezuelanos resolverem, não a nenhum outro país. E o senhor Trump está lá mandando bombardear, por enquanto, pequenas embarcações que supostamente carregam drogas para os Estados Unidos, que é o país maior consumidor de drogas, talvez que exista no mundo. É, preparando espaço para, quem sabe, invadir a Venezuela. Quem sabe bombardear a Venezuela. Como é que você vai transferir para a porta da Venezuela o maior porta-aviões que você tem na sua marinha, que é a Marinha Americana, para nada? Carregado de aviões moderníssimos, fora uma outra frota de destroyers e de outros navios de guerra para nada. Claramente ele está querendo se intrometer e mudar o regime na Venezuela e derrubar o seu Maduro. Por quê? Porque a Venezuela é um poço de petróleo a céu aberto. É dona das maiores reservas de petróleo do mundo. É isso que interessa o seu Trump. E aí ele vai usar essa conversinha do terrorismo, do narcotráfico, das pequenas embarcações que levam droga para os Estados Unidos. Ele já autorizou, o senhor Trump já autorizou a CIA a começar a promover atos de sabotagem para derrubar o governo da Venezuela. E aí a direita quer que pelo menos as condições para uma intervenção aqui no Brasil se tornem possíveis. Quer criar as condições para que uma possível intervenção no Brasil seja possível, se der na telha do Trump de fazer isso também com o Brasil. É O, isso que ela o quer, vídeo é porque isso, exato. voto, a direita, principalmente fragmentada como está, com esses nomes aí que não tem votos para se eleger presidente, voto que é bom, a direita não tem. Mas quem sabe, uma pressão maior do Trump. Essa pressão do Trump não deu em nada no julgamento dos golpistas. Ele se meteu e a justiça aqui não deu a menor pelota para ele. Mas quem sabe, no próximo ano, na eleição, o seu Trump não dá a mão, não estende de novo a mão à direita. Aí é por isso que o seu Derrite e as pessoas que pensam como ele
Querem equiparar o combate ao crime organizado com o combate ao terrorismo. O vídeo do Hugo Mota é sobre o quê? Ah, é o Hugo Mota se desculpando, dizendo que não, nós não queremos esvaziar a Polícia Federal, mas nós vamos ouvir. É porque daqui a pouco não tem mais vídeo nenhum, Guga. Vamos ficar só eu e você É, conversando. mas só faltam 25 Então pare minutos. com sua agonia. A gente já viu agora o do delegado da Polícia Federal. O Andrei Rodrigues. E Sim, tá seu todo Andrei mundo, né, que Rodrigues. entende do assunto, tá batendo. Tem Hein? o promotor lá de São Paulo que prendeu o PCC, Gaico, Lincoln, né? Lincoln Gaico, eu esqueci o nome dele, é um nome meio Ah, complicado. Ele enfiou a ah. porrada. E ele foi o cara que prendeu o PCC. Não, rapaz, Ele tá fala que todo. esse projeto beneficia o crime organizado, da maneira como o Derrite está Mas é construído. claro que sim, que beneficia. Desde quando a direita quer realmente combater o crime organizado? A direita governou esse país a maior parte do tempo que esse país existe. Desde lá, antes da República, depois ao longo da República e tudo. Aí você vai dizer, ah, mas não tinha crime organizado naquela época, tá legal. Mas desde que ele existe, e ele sempre foi forte, principalmente ao nascer nas grandes estados. Os estados nunca combateram e esses estados foram, Claro. por muito tempo, governados pela direita. Então, a questão da direita agora é criar um espaço, é criar um clima, é criar uma situação de tanto conflito que aí você tenha novamente o país superpolarizado na próxima eleição. Aí, quem sabe, a direita pode voltar a poder, porque ela governou de 2018 a 2022 com Bolsonaro e ela caiu fora, porque aí o Lula se elegeu. É simples isso. Agora, a gente tem aí para saciar a curiosidade do Guga o que é o óbvio, a declaração óbvia do seu Guinho Mota. Porque como o Guinho Mota começou a ver todo mundo condenando isso, menos a direita, claro, aí ele tenta dar uma de bom Ele moço. apanhou da opinião pública toda, apanhou dos Está especialistas, apoiando, dos juristas. e ele não aguenta apanhar porque ele é fraco, porque ele não tem autoridade e jamais vai ter desse jeito. Não sei que aprenda muito. Bota aí o Guinho Mota dizendo aí as coisas que ele disse. A Câmara não permitirá, em nenhum momento, que a Polícia Federal perca suas prerrogativas. Essa é uma condição inegociável para nós, tanto é que o próprio relator, desde o dia de ontem, por intermédio nosso, conversou com o diretor-geral da Polícia Federal. Eu penso que agora, ao meio-dia, o ministro da Justiça deve trazer novas sugestões, mas eu quero tranquilizar a sociedade de que desvirtuar o debate, de que a Câmara está atrás de tirar a competência da Polícia Federal, isso não é verdade. Nós vamos pelo contrário, é poder fortalecer os meios que tanto a Polícia Federal como o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal e as polícias estaduais possam ter mais instrumentos para enfrentar o crime organizado. Então esse será o caminho que nós vamos seguir e é dessa forma que nós vamos trabalhar. Por que o Guilherme Mota simplesmente não diz o seguinte? Diz isso aí que ele quer dizer, que é para nos enrolar, entendeu? Para nos enrolar, para enrolar a opinião pública. Por que ele não diz o seguinte? Por exemplo, no projeto aqui que o seu Derrite pensou em apresentar, e eu já disse a ele assim não, o seu Derrite diz que a Polícia Federal, se tiver que fazer alguma investigação nos estados, e o Derrite já está sendo bonzinho, tem de comunicar ao Ministério Público Estadual, ou ao governador, ou o que seja. Porque ele diz, não, isso não. Porque isso tiraria poder da Polícia Federal. Ele não diz porque ele concorda. Ele pode até chegar agora no ouvido do Derrite e dizer: olha, pegou mal, hein? Pegou mal, maneira isso aí. Suaviza essa tua proposta sobre a PEC da antifacção. Agora, dizer isso claramente? Não diz. Não diz. Primeiro, porque ele gostaria que fosse assim, que fosse realmente esse projeto do Derrite, na sua forma original, que fosse aprovado. Segundo, porque ele não tem coragem de fazê-lo. Ele não quer se atritar com ninguém, nem com a direita, nem com a esquerda, embora ele caminhe pela direita sempre. Se ele não caminhasse pela direita, ele não tinha sido eleito presidente da Câmara.
A direita é o que prevalece, principalmente na Câmara. Ela é forte no Senado, mas é na Câmara que ela é muito mais forte. Mas aí ele não tem essa coragem. Então, quando ele viu essa má repercussão, ele disse: opa, eu vou ter que dar aqui pelo menos um pequeno freio de arrumação. Não é um freio muito grande, pequeno freio. E aí, tanto que esse projeto do Derrite, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que elogia e que diz que precisa um policial ter assassinado 3 vezes, ter 3 homicídios na carteira para ser um bom policial. Esse projeto do Derrite, ou essa versão do projeto feita pelo Derrite, ia ser votada hoje. Agora já ficou para amanhã. Que é para poder dar mais um tempo ali para ver como é que as coisas vão evoluir. Porque o governo está fazendo uma pressão forte e com muito apoio para dizer: opa, não, aí não. Aí é um pouco demais. Aí não, eu topo aumentar a pena desses criminosos. Eu topo negociar essa coisa de benefício, se os benefícios continuarão sendo os previstos em leis, ou se a gente pode subtrair alguns desses benefícios. Agora, do jeito que está aí, não. Então, essa votação ficou para amanhã, seria hoje. Mas já se fala agora que não, que pode ficar para depois de amanhã. Aí, depois da manhã, seria quinta-feira. Bom, é possível também que fique para a próxima semana, enfim. Mas se a sociedade não reagir a isso, vai ser a PEC da bandidagem com outro nome, com um PEC nome da muito blindagem pior do que 2.0. bandidagem. Isso é bandidagem para proteger os parlamentares. Veja como é que fica a Polícia Federal, por exemplo, na investigação lá em São Paulo. A Polícia Federal está investigando a corrupção de policiais civis e militares. O que é que vai fazer pelo projeto Territe? Ah, não, pode não. Só se o Ministério Público daqui de São Paulo, que a gente de alguma maneira tem um certo controle sobre ele, topar. Ou se o governo topar. Aí o seu Cláudio Castro, aquele que comandou uma operação que matou 121 pessoas, 121 pessoas no complexo do Alemão e da Penha. Aí o seu Cláudio de Castro diz lá, ele disse, ele não queria a Polícia Federal no meio daquela operação. Por quê? Porque ele sabia, o Cláudio Castro sabia melhor do que ninguém o que era que ia dar aquela operação. E deu justamente no que ele queria, num número elevadíssimo de mortes, de pessoas emboscadas, de criminosos, de suspeitos e de inocentes emboscados numa mata. E depois 60 corpos ficaram lá, porque a polícia foi embora. Não procurou, não, nem preservou a cena do crime. Aí, por isso que o seu Cláudio Castro não quis a Polícia Federal lá nessa operação. Mas o quê? Com o projeto do Derrite, olha, tem que falar com o Cláudio Castro, tem que falar com o Ministério Público lá do Rio de Janeiro para poder fazer qualquer investigação. Tão de brincadeira. Tão de brincadeira, não. Tão de maldade excessiva, porque brincadeira isso não é. Isso é um projeto de poder. Isso é a imposição de uma visão de extrema-direita na condução do país. E até onde eu sei, a extrema-direita ainda não está legitimada, porque ela não está lá. No Palácio Planalto ela teve. Aí diz a direita civilizada, que se apresenta como civilizada: ah, a gente não sabia que Bolsonaro era daquele jeito, por isso que a gente votou nele em 2018. Mas agora que sabemos, nós ajudamos a eleger o Lula em 22. Uma fraçãozinha da direita civilizada, que se diz civilizada. Agora, o que é que temos mais ainda sobre essa questão da antifacção, para poder passar para a questão do julgamento de mais um núcleo de golpistas? Temos mais alguma coisa, não? Não, agora já é Já golpista. é o